pessoal lá no TSE. Eu queria então que você desse até uma explicação. Como é que funciona essa contagem? Por que que a partir das 5? Como é que vão ser contados? Como é que chegam esses resultados todos aí no TSE, lá no TSE, aqui para poder, né, a gente saber o resultado da votação? Como é que funciona isso tudo? Bom, a nossa lei eleitoral diz que a votação vai se encerrar às 17 horas. Mas, se ainda tivermos eleitores na fila esperando para votar, eles terão o direito assegurado. Por isso que a gente viu algumas sessões do primeiro turno funcionando até bem mais tarde do que isso. Encerrada a votação, todo mundo votou, não temos mais ninguém esperando, a urna é encerrada, ela já emite o resultado, né? Já produz um boletim de urna com o resultado da sessão. Inclusive, eu acho que muitos dos nossos ouvintes, nossos espectadores já devem ter visto fotos de boletins de urna que foram emitidos no exterior, porque essas sessões já foram encerradas. E a mídia de resultado, um pendrivezinho que a gente coloca na urna, onde ficam armazenados os votos, é enviado para um cartório eleitoral. E esse cartório faz a transferência para o TSE. Essa transferência não é realizada pela internet, ela é realizada por uma intranet, ou seja, uma rede que é apenas dos tribunais eleitorais. Não há nenhuma participação externa. E esses dados chegam no TSE simultaneamente de todo o país, então todo mundo está enviando. Vai chegar muita informação e o canal é um pouco mais estrito, então eles ficam numa espécie de fila e vão sendo processados e totalizados progressivamente. Por isso que a gente tem subidas e descidas dos percentuais dos candidatos, porque você tem uma ordem meio aleatória da entrada desses dados, né? A gente vai ver, muito possivelmente, o início de informações chegando do Sul, principalmente do Paraná, porque eles têm uma estrutura super azeitada, eles conseguem transferir os dados das próprias sessões eleitorais, dos locais de votação. Então, essa informação chega muito rápido no TSE. No Nordeste, por exemplo, a gente não tem tanto essa possibilidade, porque nós temos cidades que são geograficamente maiores, tem locais de votação muito espalhados, por exemplo. Na minha cidade, eu tenho um local de votação que fica a 130 quilômetros da sede, dos quais 50 são em estrada de chão. Então, essa informação demora muito para chegar aqui no cartório e eu demoro, consequentemente, para transferi-la para o TSE. Então, por isso é que os votos do Norte e do Nordeste, geralmente, eles entram um pouco mais tarde, porque a gente tem essas especificidades geográficas que vão fazendo com que a gente demore um pouco mais para transmitir essas informações. E por que também acontece, a gente vê muito no dia seguinte entrar 99,9%. Como é que a gente tem certeza que o resultado já é válido, né? O pessoal brinca muito, não, 7h30 já tem um resultado. Mas assim, a votação, a contagem, ela continua, né? Só é contagem de fato quando estão 100% das urnas, né? Isso, quando a pessoa diz assim, a gente tem o resultado concreto e tal, é uma questão matemática, né? Você sabe quantos votos estão faltando e aqueles que entrem não têm condição de alterar a votação. Por que a gente pode ficar lá no 99,99 esperando uma urna, duas urnas? Às vezes nós temos locais que são bastante inacessíveis, locais que são... o transporte é regido, por exemplo, o regime de marés. Então, as urnas chegam no horário X e elas só vão, aquela mídia de resultado só vai poder sair de lá de novo no horário Y, quando tiver maré. E demora, né? Então, muitos tribunais criaram condições especiais para esses locais mais inacessíveis para transferir as informações lá do próprio local. Se você pensar, por exemplo, em 2014, a gente foi concluir inteiramente, né, apurar todas as urnas na manhã da segunda-feira. E esse ano a gente já conseguiu apurar tudo no próprio domingo. Significa que a gente está aperfeiçoando cada vez mais para tentar vencer até essa barreira geográfica. É que às E vezes ainda tem uma outra questão, desculpa, Rafa, ainda tem uma Não, outra pode falar, questão perdão. importante que a gente tem que considerar, que existem brasileiros que estão votando no exterior e o fuso está para além da gente, né? Então, quem vota na Califórnia vai votar até umas 4 horas depois do Brasil. E esses votos precisam ser contabilizados também. Eles vão entrar ainda mais tarde do que os de alguns locais mais afastados daqui.
Ó, só passando aí na tela, você tá vendo aí de novo aquelas filas que a gente falou que tá lá em Portugal, né? Filas enormes que, como eu disse da outra vez, a gente fica nervoso pela fila, mas fica feliz de saber que tá todo mundo indo votar. O importante é isso. Ô, Gani, uma coisa que